Foi sempre na área da física nuclear e simplesmente me interessei, por causa quase traumatizado, pela figura de Padre António Vieira, pela expansão portuguesa no mundo. Eu que vivi sempre, quase sempre, fora de Portugal desde os meus 16 anos e que tive, portanto, de me conformar com aquilo que encontrava por esses caminhos, por essas culturas, por essas vidas. Então, o tema de hoje é um tema que me é bastante caro, sobretudo pela história da expansão para o Oriente. E foi exatamente no Oriente que eu tive uma vez um trauma que me obrigou a me ocupar do Padre António Vieira, porque eu me ocupei apenas do Padre António Vieira por traumatismo. Traumatismo, sabem que é um traumatismo, é quando qualquer coisa quebra. Quebrou. Na Universidade de Kyoto, onde eu fui apresentar o resultado de 10 anos de investigação científica com uma equipa sobre radioatividade rádio residual no Mar do Norte, trabalho de 10 anos, aparece-me um japonês autêntico, verdadeiro, pequenino, de olhos imbicos e amarelo, que me diz que o senhor é português por causa do nome. Não sabia se era português ou brasileiro. Então, nós aqui no Japão admiramos uma pessoa que é muito português, muito grande. Camões? Não era Camões. Fernando Pessoa, Nick, quer dizer, não lá para eles. Então, quem é esse homem grande, assim tão grande, que os japoneses admiram? E eu, o Padre António Vieira, conheço? Claro, conheço, eu não podia dizer que não, não é? Mas a única coisa que eu conhecia era uma frase que o meu professor de português me obrigou um dia, nos meus 15 a 16 anos, a decorar. E eu despejei essa frase em cima do japonês. Arranca o estatuário da pedra bruta da montanha. Um pedaço de um sermão. O japonês ficou tão entusiasmado que me convidou para que na terça, era uma sexta-feira, na terça-feira seguinte eu desse uma palestra sobre o Padre António Vieira. Se eu tivesse um buraco para desaparecer, eu desaparecia. E como não tinha buraco para desaparecer, meti-me num buraco que foi a biblioteca da Universidade, que é a maior biblioteca de livros em português e espanhol que existe em todo o Oriente, a da Universidade de Kyoto, e não saí de lá enquanto não rabisquei umas folhas sobre o Padre António Vieira, que depois, na tal terça-feira, despejei em cima da assistência japonesa que se interessava pelo Padre António Vieira. Este foi o trauma, traumatizou de tal maneira que eu nunca mais deixei de estudar o personagem, e hoje tudo aquilo que se escreveu sobre o Padre António Vieira, de todas as edições príncipes originais, eu tenho-as, porque fui acumulando e por vezes faltava outras coisas em casa, essenciais, mas aquilo que eu encontrasse sobre Vieira tinha mesmo que acontecer. E colecionei, ao ponto que, enfim, foi a base do meu interesse pelo Padre António, e atrás dele tudo aquilo que sucede, a história dos jesuítas na Ásia, a história da restauração do Brasil, enfim, tudo aquilo paralelamente à área científica, paralelamente ao trabalho científico que ainda venho desenvolvendo, tive que me ocupar dessas coisas. E por isso vamos falar hoje do Oriente dessa maneira, a maneira de um cientista que se ocupou e que se ocupa ainda de procurar no Oriente. E procurei não só aquilo que os portugueses disseram sobre o Oriente. Para os portugueses é uma glória ter chegado ao Oriente. Eles foram os invasores bem-sucedidos durante algum tempo. Agora, os portugueses não sabem, e pelo menos falando com eles, eu não vejo que eles saibam, é como é que os invadidos receberam os portugueses, como é que eles descreveram a chegada dos portugueses que foram lá buscar aquilo que não era deles. Foram lá para impor um comércio, para impor uma autoridade que garantisse dinheiro a quem investia. E o fascínio pelo Oriente é muito antigo. Já Alexandre o Grande já tentou ir, foi
e veio de lá muitíssimo rico. O Evangelho de São Mateus narra que quando nasceu o Salvador do mundo vieram uns magos do Oriente, eram uns homens sábios, o Oriente era sinónimo de sabedoria. Mais tarde fizeram desses magos reis, eram reis magos. E quando o São Francisco de Assis, no século XIII, desenhou e compôs um presépio para ensinar aos crentes o que seria um Cristo humilde, diferente da igreja do tempo dele, São Francisco de Assis estava no limite e dizia, ele colocou lá 3 reis magos adorando o jovem Salvador que acabava de nascer. A partir daí começaram a escrever e a pintar nas iluminuras, manuscritos ao longo da Idade Média, que esses 3 reis, um era europeu, era um mancebo, tinha 20 anos, era um mancebo renascentista. Outro tinha 70 anos, era do Oriente, era obviamente um oriental. E o outro era negro, tinha 40 anos, e era africano. Até ao final da Idade Média, os únicos continentes que se conheciam eram a Europa, a Ásia e a África. E cada um desses continentes tinha o seu rei mago. Estava tudo certo. Só que no final do século XV, começaram-se a descobrir outras terras e outras gentes que ninguém imaginava que elas existiam. Haviam relatos muito antigos que deixavam entender que havia outras terras e outras gentes. Mas ninguém acreditava. Eram coisas do arco da velha. Mas de repente eles apareceram. O Cristóvão Colombo chegou a Sevilha com 12 indígenas que trouxe das Caraíbas e fez-os desfilar nas ruas de Sevilha para mostrar que eles eram gente, que eles eram mansos, que ali pelo menos não comiam ninguém. E quando, mais tarde, poucos anos depois, o nosso Cabral passou por lá, mandou de volta a caravela de Gaspar de Lemos e também mandou uma dúzia deles. Vingaram 6 ou 7 que foram expostos nas ruas de Lisboa. E de repente havia mais um continente sem rei mago. Mas os portugueses são muito inventivos. Houve logo um pintor e um dos maiores pintores da nossa história, o Grão Vasco, que compôs para a sede de Viseu a adoração dos magos, e um dos reis era um índio tupinambá brasileiro. Uma invenção extraordinária. Numa sé catedral, num local digno, enorme, à vista de toda a gente. O que desencadeou o interesse por isso, pelo Brasil. O intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente foi bastante grande porque, bom, já ouviram falar de Átila, o rei dos Hunos. Estamos no século V, ele veio por aí fora e chegou, era o flagelo de Deus, chegou até às portas de Roma. E quase, quem disse o milagre que ele não tivesse conquistado a própria cidade do cristianismo. Depois foi Gengis Khan, no século XIII. O Khan que despertou outro interesse dos mercadores, sobretudo italianos, sobretudo daquela região que hoje é a Jugoslávia, da Roménia, que decidiram enviar para lá gente também. E lá foi Marco Polo, o primeiro grande explorador, estamos no século XIII, princípio do século XIV, que foi para o Oriente e contou a história dele. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que fora da Europa pudesse haver uma civilização de gente séria, com princípios morais, com uma religião, com uma vida social, com cidades de pedra e cal, com monumentos. Ninguém acreditava. O livro de Marco Polo só foi publicado 200 anos depois da morte dele. E mesmo aí era difícil de acreditar. Entretanto, a queda de Constantinopla, que era a maior cidade e a cidade mais rica do mundo conhecido, em 1453. Constantinopla era o pivô de todo o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Ela caiu na mão dos muçulmanos, que simplesmente decidiram: este comércio agora é nosso. E não havia mais hipótese para os especuladores ocidentais de fazerem negócio com tudo aquilo que vinha dos lados do Oriente e, sobretudo, a Taprobana. A Taprobana era conhecida pelos antigos, pelos gregos e romanos. A Taprobana era a ilha de Ceilão. Era a pérola, era a joia do Oriente. Os produtos que vinham de Ceilão eram aqueles que davam mais nas vistas e que davam maior rendimento. Todos queriam lá chegar. Ninguém sabia sequer onde é que ficava Ceilão. O primeiro português que se aventurou para os lados do Oriente chamou-se
Pero da Covilhã. Pero da Covilhã foi enviado como espião por Dom João III para ver o que é que se passava no Oriente. Quais eram as cidades, os locais, os portos onde havia comércio. Ele falava hebraico, falava árabe, ele fez-se passar por muçulmano, por judeu, enfim, por tudo e mais alguma coisa. Ele levava um companheiro que era muito parecido com ele, também poliglota, que se chamava Afonso de Paiva. Eles foram até ao Cairo, recomendados tanto pelo rabino mor de Portugal, que nessa altura vivia em Évora, como pelo imã da cidade de Lisboa. Eles falavam perfeitamente o árabe, o hebraico e várias outras línguas. E chegando ao Cairo, Pedro da Covilhã desviou para a Índia e visitou, foi até Calicut, e Afonso de Paiva fez a costa da África, ou seja, o reconhecimento dos portos do Oceano Índico onde havia comércio. Ficaram de se encontrar um ano e meio depois no Cairo e de regressar a Portugal com as comunicações sobre aquilo que eles viram com a geografia estudada. Acontece que Afonso de Paiva morreu pelo caminho, quando Pedro da Covilhã, depois de ter passado por todos os portos importantes entre a Península Arábica e a Índia, Calicut, chegou ao Cairo e o colega tinha falecido. Então o que é que ele fez? Ele refez o caminho que o colega tinha feito até a Etiópia. E voltou ao Cairo. Fez o relatório para Dom João III e voltou para a Etiópia e nunca mais voltou a Portugal. Mas o relatório que ele entregou ao rei foi absolutamente rigoroso. A partir daí, estamos em 1488, a partir daí, o rei português sabia exatamente onde se situavam os portos do Oceano Índico e onde se situavam os portos da Índia, do Oceano Índico, tanto na costa oriental da África como na costa indiana, com a posição de latitude e de longitude em relação ao meridiano do Cairo. Esse foi o segredo que os reis portugueses guardaram, de tal maneira que quando Cristóvão Colombo veio propor chegar à Índia, indo para o oeste, o rei português já sabia que essa hipótese não tinha qualquer viabilidade. Cristóvão Colombo não tinha acesso à latitude e à longitude das cidades onde ele queria mandar as suas embarcações. E foi a partir daí que Vasco da Gama, em 1497, largou. E o caminho de Vasco da Gama é exatamente sem mudar uma vírgula, sem mudar um posto, pelos espaços que tinham sido visitados por Pedro da Covilhã. E assim ele chegou à Índia. Saiu com 4 navios, chegou à Índia com 3, regressaram 2. Mas o Samorim de Calicut logo lhe disse que se eles quisessem negociar a sério, não era com as bugigangas que eles levavam. A coisa que tinha a ser muito mais séria. Lá negociavam-se coisas de jeito. Lá negociavam-se coisas que tinham valor. Negociava-se com ouro. Vendiam-se livros raros. Tecidos raros. Os presentes que Gama levava não deixaram interesse nenhum. Ele tinha levado exatamente 170 homens em 4 navios. Um deles era italiano. Os italianos sempre acompanharam os navios das descobertas, por uma razão muito simples. É que os reis portugueses eram financiados ou pela República de Gênova ou pela de Florença, pelo Grande Ducado de Florença. E, a partir do final do reinado de Dom João III, por 3 entidades principais, todas elas italianas, que eram Gênova, Florença e a comunidade judaica, não sefardita, mas akenazita. Era uma troika. E para melhor verificar as coisas, em cada descoberta, em cada investimento, eles mandavam os homens deles. O navio Berrio, que foi chegou primeiro da Índia, era comandado por um italiano, Nicolau Coelho, que depois acompanhou ao Brasil outra vez e que ficou ao serviço de Portugal, mas melhor que ficou em Portugal, ao serviço dos financiadores.
Um filho bastardo dele foi depois, mais tarde, recebeu a capitania de Pernambuco como benefício do rei Dom João III. Em seguida, quando Pedro Álvares Cabral passou para o Oriente, ele já sabia que o negócio não era para ser feito com bugigangas e que era necessário pólvora, era necessário conquista. Aquele terreno tinha que ser conquistado. Não podia ser à base de amizade. Aquela gente era civilizada. Tinha já os seus comércios, estavam estabilizados, particularmente com os árabes. Era necessário conquistar. Então o homem levou 1.500 homens e partiu com 13 navios, com poder de fogo quanto bastasse, com as armas mais modernas. A viagem de Pedro Álvares Cabral foi a mais custosa das primeiras 16 viagens que se fizeram à Índia. A mais custosa. Mas foi também a mais rentável, apesar de terem chegado apenas 7 dos navios, dos 13 que partiram. Pelo caminho, passou pelo Brasil e viu que aquilo era terra de gente boa e que se podia lá fazer qualquer coisa. A primeira viagem foi a mais extraordinária, pelo poder de fogo, pelo poder de intervenção. A partir daí começou a haver gente que ficou lá com meios de se defender, com meios de conquista. E a história que se seguiu é uma tremenda história de violência. Só para chegar, já que estamos a falar de Damão, o primeiro português que lá chegou foi um desgraçado, um desafortunado que naufragou. Ele ia para Ormuz, foi em 1523. Para resumir simplesmente, note que no tempo que Damão foi destruída 3 vezes pelos portugueses, incendiada e destruída, porque Damão era o centro de uma riqueza e, igualmente, um obstáculo tremendo para as naus portuguesas. Eram os maiores estaleiros navais de toda a Índia. Lá se faziam embarcações que podiam abarroar, podiam guerrear com as embarcações portuguesas, e aí as embarcações portuguesas não chegavam ao destino. Então o remédio era destruir Damão. E por 3 vezes foi destruída antes de chegar ao acordo, e uma conquista que teve lugar em 1559. E então aí sim, aí os portugueses tomaram conta dos principais estaleiros, portanto, cortando assim uma das fontes de obstáculo à navegação portuguesa. E Damão tem uma história interessante, como construção naval, já que um pouco mais tarde, já em cerca de 1700, para além de terem entregado Dio, o sultão de Cambaia, ter entregado também Dio aos portugueses, o que fazia a entrada do Golfo de Cambaia 2 posições estratégicas para controlar o comércio, foi também concedido aos portugueses a grande floresta de Nagarabli. Aqui no cópia do folheto, vocês veem que a zona de Nagarabli é mais de 10 vezes superior ao território de Damão. Era a maior floresta de árvores para a construção naval e da melhor qualidade, já que mais de 60% de todas essas árvores eram árvores de teca. Mais tarde, já no século XIX, em 1820, por ordem de Dom João VI, foi construída o maior navio de guerra do tempo da Marinha Bela, que foi a fragata Dom Fernando e Glória, 3.000 toneladas de peso bruto da nau, mas para que 3.000 toneladas de madeira fossem utilizadas, foi necessário abater 9.000 toneladas de madeira, porque o resto, o que sobra, é mais do que aquilo que foi utilizado. A fragata ainda existe, é hoje um dos monumentos da navegação portuguesa, que ela foi toda restaurada, quase toda restaurada, sobra entre 8% e 9% da teca original, mas ela ainda lá está, essa teca original, e ela foi toda restaurada em teca africana, ou seja, em cambá, e veio de Nagarabli. O que resta hoje da floresta de Nagarabli, não sei, gostaria de saber se é que ainda lá há qualquer floresta, se ela foi replantada. Esse foi, Nagarabli, foi uma das coisas, dos pedaços de terra que mais contribuiu para a durabilidade da presença portuguesa no Oriente, já que era um local onde se podiam restaurar, reconstruir, construir navios que serviam exatamente para a posse do território, controle do comércio e, sobretudo, marcar o posicionamento dos portugueses em todo o Oriente. Nós devemos o conhecimento que temos
do Oriente a dois escritores, dois textos fundamentais, que é João de Barros e Diogo de Couto. João de Barros, com as décadas da Índia, claro que é a visão que os portugueses têm do que eles mesmos fizeram, e Diogo de Couto, que continuou as décadas da Ásia. Diogo de Couto continuou, infelizmente, metade das décadas que Diogo de Couto fez desapareceram, e nós temos apenas 4 dessas décadas da autoria de Diogo de Couto, que foi quem encontrou Camões em Moçambique, Camões que estava lá, abandonado. Provavelmente, se não fosse Diogo de Couto a pagar da viagem de regresso, nós hoje não teríamos os Lusíadas. Os Lusíadas foram escritos, sobretudo, durante os 17 anos que o pobre Camões viveu por lá, nas suas aventuras, e por isso, talvez que ele também fala da Índia, e quando os Lusíadas foram publicados em 72, o Brasil estava conhecido há mais de 70 anos, e dos 1800 e não sei quantos versos que tem o poema, 2 linhas são dedicadas ao Brasil. 2 linhas em 1814, se não me engano, 1816. Era como se o Brasil não existisse. É verdade, também não havia ninguém no reino para compensar um poeta, para louvar e para fazer um poema aos bichos e aos índios do Brasil, onde era preciso trabalhar, onde era preciso cultivar, onde era preciso labrar, plantar cana-de-açúcar, antes que desse algum resultado. Enquanto que o negócio da Índia, o negócio da China, dava tanto resultado que, à morte de Dom João III, os homens mais ricos do mundo eram portugueses. E o reino estava falido. Nunca mais voltou a acontecer. Enfim, o outro homem que mais nos disse sobre, o que mais nos leva ao Oriente, foi São Francisco Xavier. Foi um louco. Aliás, os jesuítas naquele tempo eram uns soldados. Mas eram soldados com uma certa dose de loucura no limite do impossível. São Francisco Xavier, se fizesse aquilo que fez no seu tempo, hoje a família ter-lhe mandado vir de volta, ou mandava alguém buscá-lo e punha-o no manicômio. A tentativa de chegar onde era impossível chegar. Os estrangeiros eram proibidos de entrar na China. Pois ele esforçou-se para entrar na China. Por alma de quem? Para fazer o quê? Para onde ele passou com toda a fúria do missionário, ele tentou criar igrejas, não criou nenhuma que tivesse resultado, mas foi, investiu. Atrás dele vieram os outros que conseguiram. E ele morreu tentando entrar na China juntamente com um embaixador a quem o rei não tinha dado sequer patentes para ir apresentar. Mas tinha dito, olha, vai lá, se conseguires, depois a gente fala. Ele acompanhado desse embaixador tanto ou quanto folclórico, quando faleceu, e faleceu jovem, com 40 e poucos anos, tentando entrar na China. Foi preciso mais um século para que um grande missionário entrasse na China, fizesse mudar o calendário chinês, fosse conselheiro do imperador da China, trabalhasse para ele durante 8 anos, e foi um padre italiano, Matteo Ricci, que veio para Portugal aprender o português, que se enquadrou no padroado português da Índia, que foi aquele acordo feito entre a Santa Sé e os reis de Portugal, em que os reis de Portugal recebiam os dízimos de tudo o que era território, espaço religioso, e ao mesmo tempo podia nomear os bispos, criar ordens religiosas, etc. Foi graças a esse padroado que o cristianismo foi para o Oriente. E aí foi realmente uma investida absolutamente fabulosa. O processo comercial, militar e de ocupação do Oriente pelos portugueses durou pouco mais de um século. Deixou vestígios. Não foi uma epopeia. Foi uma tentativa guerreira que teve os seus momentos altos, teve os seus momentos deslumbrantes, mas foi uma história de miudezas, em geral. Mas a história do cristianismo no Oriente é completamente diferente. O cristianismo foi para lá e ficou. O comércio português veio embora. Estão lá os restos das fortalezas, dos entrepostos comerciais. Mas são restos, são vestígios. Eles não servem para mais nada, senão como história, como lembrança, como memória. Mas o cristianismo está na Índia.
Já Fernão Mendes Pinto, que foi um outro apaixonado, que foi para lá, chegou a Portugal, escreveu, ninguém acreditava. Dizia que ele mentia. O texto foi truncado, foi cortado, porque ele dizia que havia coisas por lá, por aquela ilha, que eram coisas de gente boa. Era coisa de gente civilizada. E, claro, os ocidentais, cristãos e católicos, não podiam acreditar que houvesse uma civilização mais desenvolvida que a nossa. Eles que não eram cristãos. Fernão Mendes Pinto teve o seu texto completamente truncado para que pudesse ser lido sem perturbar as consciências. E quando saiu, já depois da sua morte, teve 19 edições em 15 anos. Em 4 línguas, não somente o português. E ele contava histórias que muita gente não gostava. Eu vi até o próprio Camões. Foi várias vezes para a cadeia por criticar a atitude dos portugueses, como eles faziam comércio e como eles faziam a guerra no Oriente. Mas a Igreja ficou. A religião ficou. Graças aos missionários, aos loucos e aos outros. Mateus Ricci não foi um louco. Ele vestia-se como um nobre ou como um intelectual chinês. O padre João Rodrigues, que é natural de Sernancelho, foi para o Japão, fez a primeira gramática japonesa, o primeiro dicionário português-japonês, implantou uma igreja que ainda hoje existe. E as igrejas que existem ainda hoje na China, que foram primitivamente criadas pelos nestorianos no século VII, depois foram reforçadas pelos franciscanos no século XIII, mas foram as igrejas criadas pelos portugueses dentro do padroado, sobretudo as 3 grandes comunidades que foi Nanquim, Pequim e Sichuan, que resistiram durante esse tempo todo. Nunca deixou de haver cristianismo na China e, em dada altura, os bispos de Camboja, os bispos da Coreia do Sul, do Japão, da Malásia, até 1953 eram portugueses. Hoje o padroado português já não tem importância na região, ainda existe o resultado daquilo que foi o padroado português, e o arcebispo de Goa, que aliás tem o título de arcebispo de Goa e da Mão, ainda é o patriarca das Índias, como em Lisboa ainda é o título de patriarcado. Os momentos da expansão religiosa portuguesa que seguiram, claro, os religiosos foram para o Oriente na sequência dos militares e na sequência dos comerciantes. O cristianismo implantou-se ao texto do padre António Vieira, que eu cito no princípio desse folheto que vocês têm, que diz expressamente, foi efetivamente atrás dos conquistadores e foi atrás dos homens de comércio que os religiosos foram para o Oriente. E deu frutos. Deu frutos. O padre Mateus Ricci, não vou agora entrar nos detalhes, tem aí no texto tudo aquilo que ele fez, todo o posicionamento dele na Índia. Só tem 2 pessoas que são consideradas pelo Museu da Cultura Chinesa como dignos de figurar na história da China, que são Marco Polo e o padre Mateus Ricci. O padre Mateus Ricci foi o único estrangeiro que teve autorização para ser sepultado em território chinês. Porque todos aqueles, mesmo os embaixadores, mesmo aqueles que eram protegidos pelo próprio imperador, que morriam em território chinês, tinham que ser sepultados fora do território chinês. Normalmente eram enviados para Macau. Ou seja, a língua portuguesa que permaneceu, residual, ela permaneceu graças às igrejas cristãs. Ainda há 8 anos se publicava em Ceilão um jornal em crioulo do português. Esse jornal era editado por uma igreja cristã, que era a igreja, agora não, era uma igreja adventista, que está instalada em Ceilão e que publicava esse jornal, que há pouco tempo, creio que ele já não se publica desde há 1 ou 2 anos. Ou seja, aquela mesma língua portuguesa que a partir de 1290 foi declarada por Dom Dinis a língua oficial do reino, a língua oficial de Portugal, separando-se da língua galega, a língua que foi codificada pela primeira vez nas gramáticas de João de Barros e de Ferrão de Oliveira, em 1536 e 1540, essa língua portuguesa passou
a ser, depois do poema de Camões, notem que Camões publica os Lusíadas uns 30 anos, 36 anos apenas, após a codificação da língua nas gramáticas. É muito pouco. É muito pouco. E a língua de Camões é a língua perfeitamente portuguesa, não é uma língua arcaica. É o português. A língua de Vieira, que vem um século depois, já muito mais melhorada, é uma língua perfeitamente moderna. Não há que transformar palavras, não há que criar um dicionário para interpretar Vieira. Nem Camões. Portanto, a língua portuguesa formou-se de uma maneira rapidíssima, ao mesmo tempo que a expansão marítima, ao mesmo tempo que ela adquiria vocábulos de outras línguas que enriqueceram. E isso não contaminou a língua, a sua sintaxe, a sua morfologia, em nada. As palavras entraram. Hoje o dicionário Wise tem 223 mil verbetes. É claro que no cotidiano não se utiliza nem uma terça parte de todos esses verbetes, mas alguém os utiliza e eles são língua portuguesa. Agora, nós temos que nos deixar de utopias. É preciso não esquecer que nós somos um povo que tem a realidade para nós portugueses sempre foi um mistério. A realidade. E a utopia, um prazer sensual, que nem pecado. E vivemos assim. É o nosso estilo. Nós somos gente assim. E muitas vezes acreditamos que somos muito grandes. 200 e não sei quantos milhões, 280 milhões, vamos a fazer contabilidade, não é? Angola, Moçambique, soma 200 e tantos milhões a falar português. Gente, há 40 anos que não há um censo em Angola, nem Moçambique. Ninguém, neste momento, sabe quanta gente mora em Angola, nem quanta gente mora em Moçambique. Ninguém. E muito menos quantos falam português. 50% das pessoas que moram em Moçambique não falam português. 6 milhões de angolanos só falam quimbundo. Não falam português. Falar português é chamar pelo pai, pela mãe em português, é ir à padaria pedir pão em português, é dar o nome às enxadas, aos bois, aos cavalos e aos arados em português. É serviço da língua todos os dias, não é? De vez em quando, cantar a garota de Ipanema. É serviço da língua. Feita a contabilidade com rigor, a língua portuguesa anda à volta dos 230 milhões, não ultrapassa, provavelmente andará nos 227, 228 milhões, contando todas as diásporas. Agora, o pior vem a seguir. 90 milhões dessa gente é totalmente analfabeta. Vive de iliteracia. Como é que uma língua se vai impor no mundo com 90 milhões de gente que ou não entende uma letra do tamanho de um boi, ou então não entende a mensagem escrita? A nossa língua não está com futuro garantido. Ou se faz qualquer coisa, ou ela vai continuar a diminuir. Ela não vai aumentar, aumentando simplesmente o número de pessoas que a falam. É necessário que nós inventemos esquemas para que a língua possa ter valor. Uma língua tem valor quando? Quando nessa língua se inventam processos para transformar o mundo. É para isso que ela serve. Quando não se inventam processos para transformar o mundo, para fazer história, essa língua não tem futuro. Com 90 milhões de analfabetos e 230 milhões, eu já não estou a contar que esses analfabetos são aqueles que não falam a língua. Esses são analfabetos de outras línguas. Mas os dados da ONU e da OCDE são muito feitos de maneira muito rigorosa. Existem 90 milhões que sofrem de iliteracia na língua portuguesa. Nós temos que investir em alguma coisa, e investir muito a sério, para que a língua tenha um futuro. Mas ela viveu até agora, ela deixou por esse mundo fora as suas peças de valor. Um dos destinos procurados de muitos portugueses é o Oriente, daqueles que não têm trabalho neste país. E não esqueçamos também que a diáspora, que aqueles que saem do país, saem e não vão voltar, a maior parte não vai voltar.
A segunda ou terceira geração já não falará português, falará outras línguas. A maior parte dos meus netos, que estão no Canadá, já não falam português. Falam umas palavrinhas para me agradar, por vezes. Não é que não tenham gosto, mas não há interesse. Eles não aprendem nada com a língua portuguesa que lhes possa servir para modificar o mundo deles. E uma língua só serve quando com ela nós mexemos no mundo. Se queremos fazer alguma coisa para a língua portuguesa, gente, nós temos que mexer no mundo. Não podemos continuar a pegar na realidade como se ela fosse um mistério e a gozar com as nossas utopias. E pronto, agora... जड़ में जो फूल मुरझ जाते हैं वो बहारों